meu nome é Márcia e este é o Momento GMFE. Hoje nós estamos aqui em Alphaville com o Paulo Pérez, dono da Alfa Isenções. A Alfa Isenções é uma empresa especialista em fazer isenções, documentações para pessoas com deficiência, é isso, não é, Paulo? Isso, verdade. E hoje nós estamos num programa super especial para tirar todas as dúvidas que as famílias têm em relação à isenção de carro, IPVA, rodízios, né? Cartão de FIIs. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao Momento GMFE. Como é que começou a sua história com a Alfa Isenções aqui em Alphaville? Existe faz tempo aqui, Alfa, né? Sim. Obrigado, é um prazer estar com vocês, né? Muito interessante explicar, porque essas informações não chegam, né? O governo não divulga essas informações, então é o boca a boca, sim, é o conhecimento das pessoas que faz isso ser veiculado e as pessoas exercerem o seu direito. Então, nós começamos em 2009, nós percebemos que as pessoas tinham dificuldade de fazer acesso à Receita Federal, sim, Secretaria da Fazenda, ao DSV, às prefeituras, né? Parte burocrática, né? Porque tem quase que a gente desiste de fazer. E não só a parte de documentação, né? Que é difícil, o pessoal não explica muito bem, como as filas, as senhas que eram necessárias para conseguir, às vezes tinha que chegar às 7 horas da manhã na Receita Federal. Hoje o processo está mais fácil, né? Hoje já se faz eletronicamente, mas mesmo assim a pessoa tem que ter algum conhecimento na parte de informática, ter uma plataforma com scanners e tal, para poder ter esse acesso aos portais das receitas. Tá, né? E ser mais rápido, ser mais ágil. Eu mesma, a primeira vez que eu fui tentar fazer, eu me compliquei, porque era muita documentação, imposto de renda. Exatamente. Né? E aí você quer mais informação, as pessoas não são muito amáveis em dar informação, né? Então é bem complicado. Paulo, a gente sempre escuta falar que a pessoa com deficiência tem direito a 30% de desconto. Isso é verdade? Depende do carro ou é para todos? Me explica um pouquinho pra gente isso. Na verdade é um pequeno mito, né? Mas se você somar alguns números, talvez chegue nisso. O carro normal, que é até 2.000 cilindradas, ele tem direito à isenção de 11% de IPI, 12% de CMS, então estamos falando de 23%. Já. Se somar os 4% de IPVA que ele tem cada ano, já vai para 27%. Isso são as isenções. Agora, algumas montadoras dão um desconto adicional de 3% a 5%. E aí, então, pode chegar nesse número de 30%. 30% e até 32%, né? Se a gente contar com esse do IPVA, que você falou de 4%, né? Então, tem que montar esse número. Mas, se considerar na compra do carro mesmo, são 23%. Tá, 23%. Então, 23%, ou seja, abaixo disso, não. É de 23% para cima. Pode acontecer. Um carro até 1.000 cilindradas, o IPI dele é 6%. Certo. 7%, perdão. Então, os 7 mais os 12 de CMS chega a 19%. Da mesma forma que um carro acima de 2.000 cilindradas, o IPI é 25%. Entendi. Só que normalmente esses carros acima de 2.000 cilindradas, ele não tem direito de CMS por causa do limite dos 70 mil. E ainda, já entramos nessa pergunta. Ainda está com 70 mil o carro de limite máximo? Sim. Infelizmente, já fazem 9 a 10 anos que esse limite de 70 mil é mantido pelos governos. Porque teve alguns anos atrás algum zoom que ia ser aumentado, né? Que o carro poderia ser um pouquinho um valor maior, mas não, o limite é 70 mil. É um pleito que a gente tem, né, com as entidades e tal. Todo ano tem uma reunião de um negócio chamado Cefaz, né? Desculpa, Confaz, perdão. Confaz. E o Confaz, ele delimita isso para o Brasil inteiro. E toda vez se coloca em pauta, mas por uma questão econômica eles não aumentam. Tá. Então, na verdade, não é o mito não é desconto do carro, sim as isenções que permeiam aí esses valores. Uma outra dúvida que a gente recebe sempre, Paula, é quem são os deficientes condutores habilitados e quem são os deficientes não condutores? Eu tenho um filho autista, o Enzo, ele está com 15 anos, eu entendo que ele é uma pessoa que não vai conduzir o carro, então eu sou a condutora habilitada. Na minha habilitação, tem que ter alguma restrição? Não, não tem. Não, porque a minha habilitação eu continuo usando a mesma desde quando eu tinha 18 anos. Que bom, que bom. Na verdade, o que acontece? O condutor,
ele, por uma deficiência física, ele precisaria de um carro mais especializado. Ele não teria condições de dirigir um carro mecânico, então ele vai pleitear um carro especial. Normalmente esse carro especial é um carro automático. Mas pode haver outras adaptações necessárias. Eu já vi alguns casos. Isso. Então o que acontece? Essa pessoa ela vai pedir uma CNH especial, onde vai aparecer a especificidade do carro que ela tem que ter. E aí essa pessoa vai comprar um carro especial, automático já seria especial, e vai ter uma CNH especial. Entendi. No caso dos não condutores, a pessoa que tem o direito à isenção, se pensa num problema dela de mobilidade. Então ela se locomoveria melhor se ela tivesse um carro à disposição dela, para levar no médico. Que é o caso nosso, dos autistas, né? Do Enzo. Ou de outros. Tá. Então, esse carro vai ser um carro normal, não precisa ser automático, não precisa ter nenhuma adaptação. E a CNH de quem conduz é uma CNH normal. Aliás, a pessoa pode indicar até 3 condutores para esse carro, não precisa necessariamente ser o patrono da criança. O patrono da criança, tá certo. Então, deu para entender direitinho essa questão, então, né, pessoal? Porque tem os condutores, né, que têm alguma deficiência, mas eles mesmos pilotam o carro, dirigem o carro. Então, nesse caso, o carro é o automático, alguns ainda precisam de alguma adaptação, né, Paulo? E também na CNH dele vai estar escrito também essa restrição. Bacana. Agora, Paulo, tem várias mães que nos procuram e falam assim: Márcia, é verdade que tem isenção? Então, é verdade, você tem direito à isenção. E como eu devo proceder? Que aí é aquela questão toda da documentação. Hoje teria, assim, uma lição básica por onde uma mãe, por exemplo, que ainda não conheceu o Paulo Dalvo Isenções, não ligou ainda, não tem, ela pode tentar achar, procurar realizar pelo computador, algum site especial, ou não, ou direto nas concessionárias, como fazia? As concessionárias eu acho que não é o melhor lugar, embora eles, porque eles não ofertam, são especializados, né? E normalmente eles tentam se vincular ao processo. O que acontece? O primeiro passo é a pessoa entender a deficiência que ela ou a criança tem em relação a obter essa isenção. Então vamos entender o que a lei prevê. Sim. Qualquer deficiência física que atrapalhe a pessoa conduzir o carro, no caso dos condutores, ou se ambular, ou seja, ter o livre mobilidade na rua, ela pode fazer a solicitação da isenção por problema físico. Depois tem 2 tipos de isenção para pessoas que têm alguma deficiência cognitiva. Então tem o autismo e uma doença mental, que pode ser grave ou profunda. Retomando aqui com o Paulo, qual seria o passo a passo, Paulo, para aquelas famílias que querem comprar esse carro com isenção e não sabem por onde começar? Pois não. O importante para começar o processo, é passar no médico que a pessoa está acompanhando a criança. Então, ela tem que fazer um relatório médico. Esse médico vai dar um relatório médico ou um atestado médico, onde aparece a doença especificada e o Código Internacional da Doença, o famoso CID-10. Com isso, aí sim nós vamos conseguir um laudo, porque é diferente o laudo do relatório médico. O laudo, só quem pode dar são os médicos creditados pelo SUS ou pelo Detran. Tá. Então, só pra gente, isso é importante que o Paulo falou, gente. Relatório médico, o médico pode fazer, mas laudo médico é só os médicos do SUS ou do Detran. Ou do Detran. Tá, ok. E para esse laudo ter validade, tem que ser assinado por 3 médicos, né? Um médico de uma especialidade. No caso do paciente com problema cognitivo, são necessariamente um médico e um psicólogo. Vai ter que ter o CRM e o CRP. E depois tem que ter um terceiro médico, que é o responsável pela clínica, que vai assinar também esse laudo. São 3 assinaturas. Então, o médico que trata o paciente normalmente não tem essas 3 assinaturas, né? Então, nós vamos conseguir o relatório médico com o CID e depois vamos procurar um médico do SUS ou um médico do Detran que, junto com os outros colegas,
vai poder assinar esse laudo no padrão da Receita Federal. Eu lembro que o do Enzo também, ou vai no posto de serviço, que nem aqui no caso de Barueri, eles têm as clínicas, que tem o psiquiatra, que tem a psicóloga, Exatamente. e que tem o médico responsável por aquele posto, geralmente são eles que assinam esse laudo. Correto. Correto. Ah, entendi. Viu? E é verdade que o médico do Detran, você falou do Detran agora, ele pode laudar sem ser médico do SUS? Sim, de 2 anos para cá foi permitido que o médico do Detran também desse o laudo para os não condutores, né? Que são em especialidades tanto de pessoa com problema de mobilidade, como o pessoal com problema o autismo, cognitivo. O síndrome de Down, síndrome de Rett, todos que entrarem dentro dessa especificação, o médico do Detran, mesmo não sendo do SUS, ele pode assinar esse laudo e laudar. Sim, ele pode laudar, mas ele vai ter que estar amparado pelo relatório médico do médico. Do médico da criança, da que pessoa. já concede tudo. Aí sim ele vai poder laudar também. Ok, então a mãe vai lá, pede o relatório, com o relatório ela vai buscar o laudo com essas 3 assinaturas, que é o formulário que a padrão da Receita, que sem isso não sai nada, não se faz nenhum processo. E depois vem os impostos. Isso. Quais seriam os impostos isentos? IPI, ICMS, IOF, e dá para explicar como ela consegue essas isenções nesse processo? Sim. O IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, é obtido na Receita Federal. Tá. Ele é um imposto federal, e também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF é para as pessoas que vão financiar o carro. Só que, infelizmente, o IOF não vale para as pessoas com não condutores. Ah, entendi. São só para os condutores, e também tem uma série de implicações. O carro só pode ser até 127 HPs e o carro fica preso por 3 anos. Nossa, gente, olha, essa informação para mim, Paulo, é nova. É nova sim, porque eu não utilizei isso. O Enzo, ele é autista, o meu filho, então eu não utilizei esse IOF, né? E, então ele só serve para deficientes condutores. Na verdade, deficientes físicos, e além dessa restrição dos 3 anos, ele só pode ser obtido uma vez na vida. Ah, uma vez na vida? Então a gente sugere que é quando vai financiar o carro total, porque é tanta implicação e o carro vai ficar preso e só pode ser uma vez. Uma coisa importante que o Paulo falou aqui, pelo menos eu recebo muitas perguntas. Márcia, eu posso, eu tenho que ter o carro com isenção, preciso pagar à vista ou posso financiar? No caso, pode financiar se for o primeiro, uma vez só, com esse IOF, e se for deficiente condutor. Isso. Por exemplo, no meu caso, que o Enzo é autista, eu não poderia financiar esse carro utilizando esse IOF. Isso, na verdade é o seguinte, o IOF é um imposto sobre o financiamento. Entendi. Na verdade ele não é muito significativo. O que eu queria deixar claro é que o carro pode ser financiado por qualquer um. Olha aí, ele gente, pode isso ser é importante. Ele pode ser financiado tanto por condutor ou não condutor. O carro pode ser financiado, ele só não pode ser leasing, mas ele pode ser financiado, ele pode ser consórcio, ele pode ser que bom, à vista, todas essas possibilidades. Já o IOF vale só para financiamento, e tem essas restrições que eu já falei. Esse é o primeiro passo. Então, o IPI e o IOF são na Receita Federal. O ICMS é na Secretaria da Fazenda, ele é 12% do valor do carro, esse imposto, e ele tem uma limitação de R$70 mil. Entendi. O carro só pode custar R$70 mil para se conseguir o ICMS, senão não vai se conseguir nem o ICMS nem o IPVA. O terceiro imposto que a pessoa fica isenta é o IPVA. O IPVA, ele é o valor de 4% do valor do carro, todo ano é cobrado. E essa pessoa vai ficar com esse carro isento até trocar o nome da pessoa. Enquanto tiver no no CPF da pessoa com deficiência, ela nunca mais vai pagar IPVA. Entendi. Isso é importante, Paulo. E ela pode trocar. Assim que ela trocar esse carro, ela pode vender esse carro, pode trocar, e aí ela tira a isenção de IPVA desse carro e passa para o próximo. Para o próximo. Entendi. Então, assim, para resumir, então eu teria direito ao IPI, o ICMS, a isenção do IPVA, o IOF somente para deficientes condutores, né? Você pode financiar o carro sim, não precisa pagar à vista. Exato. Né? Pode usar a carta de consórcio.
carta de consórcio. Então, olha que bacana, né? Então, várias coisas. Você tá vendo, mãe? Não é só o laudo, né? Não é só buscar o laudo. A gente tem que entender todos os outros impostos. E tudo isso, carro até 70 mil. Passou de 70 mil, perde-se o ICMS. Isso, e o IPVA também. E o IPVA também. Olha, então, até 70 mil, ok. Passou de 70 mil, perde IPVA e ICMS. E o rodízio, é para todos? Sim, o rodízio é para todos. A São Paulo limitou há uns 2 anos atrás o rodízio para as pessoas que não eram condutores com membros inferiores. E agora ele estendeu também as pessoas com problemas cognitivos, né? Então isso foi muito importante porque foi uma isonomia para todas as deficiências, né? Então, a única proibição agora para rodízio são as pessoas que não têm problema de mobilidade, ou seja, as pessoas que não têm problema nos membros inferiores. Já o pessoal com problema cognitivo, mesmo autismo e síndrome de Down e doença mental profunda ou severa, eles têm direito à isenção de rodízio e cartão DEFIS. O cartão DEFIS também é uma coisa importante que a gente pede junto às prefeituras, que aí pode se parar o carro naquelas vagas especiais. Entendi. E isso é obtido em cada prefeitura que a pessoa mora. Acho que aqui em Barueri não ganha tempo. Retomando com o Paulo agora é um quadro bacana que chama Perguntas de Mãe. Agora você se prepara porque vem muitas perguntas por aí. Que bom. Olha lá, a primeira mãe nossa que nos enviou é a Gildete, tá? E nos enviou uma pergunta bacana. É verdade que a família que recebe o LOAS e entra com este processo de isenção do carro pode perder o benefício? Ela fala que uma amiga dela perdeu o benefício LOAS depois que entrou com o processo. Sim, é verdade. O que acontece é que a pessoa, na hora de comprar o carro, ela tem que comprovar que tem renda para comprar e manter o carro. E isso pode contrariar os critérios do LOAS. Então, 2 coisas podem acontecer: ser negado a isenção ou, pior, a pessoa perder o LOAS. E aí é irreversível. Olha, então, tá vendo? Essa pergunta foi da Judete, tem a Simone também, a mãe do Robert, ela mandou um comentário, disse que uma amiga dela tem uma filha cadeirante, já tinha dado entrada, todo o processo desistiu por conta. Então, é verdade, mães. Então, você que recebe o LOAS e que de alguma forma pretende, vou tentar dar entrada, tenha essa ciência, e depois o Paulo também vai explicar o porquê disso, né, Paulo, mais pra frente. Fabiana, mãe do Fernando, tem um filho de 17 anos. Se ela comprar, sai o carro no nome do filho? Sim, o carro sempre vai estar no nome do deficiente físico. Tá. Então, se o problema está com o filho, o carro necessariamente vai ser comprado no nome do filho. Então, independente da idade, o carro sai no nome do deficiente. Sim, nós temos casos até de bebezinhos que já tem o carro no nome dele. É o meu também, com, sei lá, acho que 7, 8 anos já tinha o carro. Falei, que bacana. Bom, ela diz também, a Fabiana, na hora de ela vender o carro, como é feito? Se vai estar no nome do filho? Entendo. Antigamente era tranquilo, isso se vendia normalmente. Agora, alguns cartórios, a maioria está exigindo que um juiz autorize a venda do carro, né? Isso é uma intenção de manter o patrimônio da criança, do menor. Então, eles exigem que um juiz autorize. Mas isso não é tão difícil conseguir. É uma proteção, então. É uma proteção para o incapaz, né? Que ele pode perder o patrimônio que ele tem, então o juiz tem que acompanhar. E é difícil isso, porque às vezes a mãe fala, nossa, vou ter que pegar um advogado, fazer uma carta, dar entrada. Esse procedimento é assim também? Ou... Na verdade mas se a pessoa não tem condições ou não quer pagar o advogado, a Justiça Pública, né, ou a Defensoria Pública ajuda nesses casos, é um processo rápido. Ajuda mais ainda se ela vai mostrar que ela está vendendo esse carro para comprar um novo, então ela vai mostrar que o patrimônio do incapaz ou da criança não vai ser diminuído, talvez até aumentado, o juiz normalmente concede isso facilmente. Então tá bom. Então pode-se vender o carro, então, só que tem que pedir essa autorização se tiver no nome da criança. Da criança menor ou incapaz. Ou incapaz, tá. Isso. A pergunta da Fabiana também, mãe do Fernando. A mãe que dirige o carro do filho precisa mudar a habilitação? Não precisa. O carro pode ser comum, pode ser um carro mecânico e a habilitação é normal. Aliás, pode ser a mãe e mais 2, 3 condutores, né?
As isenções só para carros automáticos ou manuais também? Então, são para os carros manuais também. Se for para não condutor, a pessoa não tem nenhuma necessidade de ser conduzido automático. Tá. Né? Essa pergunta é boa. A Fabiana, obrigado, viu, Fabiana, mãe do Fernando, pelas perguntas. Existe isenção para motos? Não. A pessoa que dirige moto não pode continuar dirigindo, mas a moto não está prevista para receber isenção. Vai pagar os impostos normais. Normais, ok. Agora, a Jussara. A mãe chama Jussara e vamos lá. Quem já tem um carro pode fazer um pedido de isenção de IPVA e rodízio? Ou seja, já tem um carro, não é novo necessariamente. Ela pode pedir isenção de IPVA e rodízio? Sim. A Jussara é mãe do Murilo, o Murilo é autista, então ela pode. Se ela tiver um carro, ela pode. E qual é esse processo? Como que tem que ser feito? Então, como o imposto é sempre isento em nome do deficiente, ela teria que transferir o carro para o nome do filho, né? E respeitar o limite de R$70.000. O carro não pode custar mais que R$70.000 valor de mercado. Entendi. E aí ela vai precisar, por exemplo, ela liga para vocês da Alfa? Isso, nós nos especializamos nesses assuntos porque realmente é uma coisa burocrática, complicada. E demora, né? Um pouco, demora, né? O rodízio demora um pouco, né? Hoje nós conhecemos todos os caminhos da pedra, não está tão demorado, porque eu consigo tirar um IPI em 3 dias. O ICMS aqui na região de São Paulo a gente tira em 30 dias normalmente, né? Alphaville, Osasco, Barueri. E o IPVA, assim que compra o carro, é automaticamente concedido, né? Desde que respeitado o prazo de 30 dias de compra. Mas no caso do carro usado, para passar para o nome da criança, aí tem que passar primeiro o carro e depois solicitar essa isenção do IPVA. Isso, só que para o carro usado, como ele só vale para o exercício seguinte, então a gente tem que pedir a isenção esse ano ou no ano anterior para conseguir no ano seguinte. Então tá. Então tem que correr, que esse ano já começou, né, Paulo? Tem que dar uma corridinha já para garantir pro ano que vem, né? Vamos ver. A Dani, carro usado, tem rodízio de IPVA. A Dani tá dizendo, acho que a mesma pergunta da Jussara, carro usado tem direito a rodízio, IPVA e DEFIS? Sim, o cartão DEFIS também. Que é para parar nas vagas especiais. A pessoa pode solicitar. Vamos ver. Essa é uma curiosidade minha, porque ficou muito duvidoso essa questão. O carro, eu posso tirar o carro com isenção, eu posso comprar um novo carro em 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos? Porque estava um negócio de mudança aí. Isso é verdade, mudou sim. Na verdade, nos outros estados que respeitaram o CONFAZ, está mudando cada 4 anos. São Paulo vem resistindo a isso e ainda mantém os 2 anos. Ou seja, a pessoa pode vender ou pode trocar de carro a cada 2 anos. Em São Paulo? Isso no estado de São Paulo inteiro. São Paulo inteiro. Ok. Ô Paulo, uma pergunta também. Por exemplo, eu tenho um carro que eu já tirei com isenção. Daí passou 2 anos, eu fiz um novo processo para tirar um novo carro. E como eu tinha alguma reserva, eu não precisei desfazer do outro. Eu posso continuar com o outro carro, mesmo estando no nome do meu filho? Pode sim. Pode. Na verdade, a pessoa pode ter vários carros no nome dela. Entendi. Não importa. O único problema é que o IPVA só vale para um carro. Ele já vai perdendo IPVA, rodízio... Não, então, o que ele vai fazer é transferir para o carro novo. Carro novo, deu os 2 anos, aí comprou-se um novo carro, ele pode transferir o IPVA, o rodízio, para aquele carro novo. Entendi. Ele vai manter o carro antigo com ele, no nome dele, mas aí ele passa a pagar IPVA no carro antigo. Sim, aí ele já perde a isenção no outro carro, passa para o novo. Ok. Nossa, quantas perguntas importantes, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ô Paulo, para dar uma resumida, acho melhor a gente concluir no próximo bloco, ainda tem mais algumas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Paulo. Paulo, então, para a gente concluir e dar uma resumida, assim, porque são bastante documentos, bastante informação, então as mães precisam do passo a passo, relatório médico, laudo, e aí elas conseguem o IPI, ICMS, IOF, IPVA, rodízio,
E cartão Defis. E o cartão Defis. Olha quanta coisa que a gente consegue, graças a Deus. Agora me fala um pouco sobre o imposto de renda, porque eles solicitam isso, né? Isso, a parte burocrática é o seguinte, para entrar na Receita, é preciso pegar a declaração ou do menor, se ele já tem declaração, ou do responsável. Só que tem uma vantagem, quem não tem declaração, porque muitas pessoas são isentas, Sim, né? sim, não não. entregam declaração, mas são as responsáveis pela criança. Então, a alternativa é o título de eleitor. Ah, é? Se ela não tiver imposto de renda, ela pode entregar o título de eleitor. Mas se ela tiver imposto de renda, o título de eleitor não serve. Tá. Nossa, essa para mim eu não conhecia essa informação nova. Então, você que não declara o imposto de renda e que tem um filho especial, que quer tirar a isenção, pode fazer o processo normal e no caso, quando solicitar o imposto de renda, é o título de eleitor. Título de eleitor. Apresenta o título de eleitor. Agora, essa renda comprovada, Paulo? Então, é Me necessário... fala um pouco, porque pega o negócio do LOAS, do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquela pergunta que você já respondeu no outro bloco, mas é importante a gente frisar essa questão da renda, né? Isso. Para a pessoa poder comprar o carro com isenção, ela vai ter que comprovar que ela tem condição de comprar o carro e manter esse carro. Então, ela vai ter que provar, ou através de financiamento, ou através da carta de consórcio, ou através de dinheiro próprio, que ela tem condições de comprar o carro. Carteira assinada, caso trabalhe, Exatamente. o pai, a família, a mãe trabalhe, ou né? recebe aposentadoria e tal. Quando isso acontece e ela vai provar que tem renda para comprar o carro, isso confronta com a política do LOAS. Entendi. Então, por isso que existe esse risco da pessoa perder o LOAS, já que ela comprovou que tem renda. Entendi. Então, entendi. existe realmente esse risco da pessoa Ou perder seja, o ela LOAS. apresentou uma situação, né, para o BPC, para o LOAS, e depois ela apresenta uma situação de que ela já possui uma renda para manter esse carro. Exato. E aí essas duas coisas entram em contradição e por isso que acontece às vezes a suspensão, é isso? Então. Isso, às vezes até um caso que a pessoa nem está comprando o carro, mas uma das pessoas da casa começou a trabalhar e ter renda, pode ter esse problema de perder o LOAS também. Ah, tá certo. Porque na verdade tem que comprovar a renda de quem mora dentro da residência. É da né? unidade familiar, não Familiar. é só da pessoa com a deficiência. Então, gente, olha, tá vendo? Esse assunto é muito importante. Bom, Paulo, eu esqueci de alguma coisa? Ou você tem alguma coisa a acrescentar? Como... Então, eu só queria dizer que o processo não é tão complicado quando você tem os caminhos certos, né? Então, nós da Alfa Isenções nos colocamos à disposição, nós temos escritórios em Alphaville e em Osasco. Então, a gente tem a intenção de cobrir toda a região oeste de São Paulo, né? Bom. Então, você tem Alphaville, Santana de Parnaíba, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Taboão da Serra, toda essa região, Itapevi, Jandira. E aí o que acontece? O nosso trabalho ele é feito para assessorar. E nós temos parceria com concessionárias, que as concessionárias ou reembolsam o custo da Alfa Isenções, que nem é uma coisa exagerada, né? E essa concessionária, quando você compra o carro lá, ela te devolve através de dinheiro ou de acessórios para o carro, o dinheiro que você investiu no processo da isenção. Olha aí, gente, isso é super importante, porque eu conheço muitas pessoas que deixam de querer ter o carro, né? Ai, dá muito trabalho. Então, assim, a Alfa Isenções está aqui para assessorar vocês, né? Porque o Paulo mesmo utilizou essa palavra, é uma assessoria para que você tenha o rumo certo, o caminho certo, não perca muito tempo atrás, né, de papelada, tem alguém que faça isso por você. E o melhor ainda é que é um custo baixo, né, que vocês cobram e você não perde, porque você pode requerer. Quando o carro sai, você pode requerer o valor ou em acessórios. Um reembolso em dinheiro ou em acessórios. Então, gente, é o Paulo da Alfa Isenções. Eu acho que eu sempre falo de vocês, porque todo o meu processo eu sempre faço com vocês. Nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário, estão sempre me assessorando. Às vezes eu ligo, falo, Paulo, e o rodízio serve para... Porque às vezes a gente esquece, né? Para quantos anos, né? E eles estão sempre aqui. Bom, Paulo, eu queria que você falasse seu telefone, do escritório de Alphaville, de Osasco, as redes sociais, para o pessoal te procurar. Sim, é um prazer. Nós estamos aqui em Alphaville, no Centro de Apoio 1. O telefone aqui é 4152-6363.
E o nosso site é www.alfizencões.com.br. Em Osasco nós temos um escritório na João Batista, que é no centro de Osasco. O telefone lá é 4152-7333. O acesso lá é fácil, dá para ir de trem, tem uma estação na porta do nosso escritório. E aqui em Alphaville também a gente conta com estacionamento, com desconto. Mesmo que você ainda não tenha ideia de fazer o processo, venha nos visitar e a gente pode dar todas as informações e direcionamentos. Inclusive com que carro que você vai comprar, quais são os carros que estão acessíveis. Tem novidades agora, entrou o Volkswagen T-Cross, entrou a GM, um crossover da GM agora. Quer dizer, nós temos várias opções novas que estão no mercado e a gente pode ajudar vocês a escolher, decidir o carro com as melhores opções que a gente tem. Tá certo, porque o Paulo tem bastante experiência e a gente sempre precisa de alguém para dar uma orientada, né, Paulo? Para a gente não perder tempo. Então é isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado por ter nos recebido aqui. Obrigado, Dani, que está aqui atrás. Vocês não estão vendo, mas ela está aqui. Obrigado, mães, pelas perguntas que vocês enviaram. E fique de olho que vai vir no próximo Momento GMF aí com as fonos, tá bom? Beijo, até a próxima. Prazer, até logo. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know